Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Kentamura e hoje você já sabe, a gente está entrando no nono e no 10º capítulo do livro A Chave Mestra de Charles Haanel. Se você está chegando aqui agora, o que a gente está fazendo é estudando esse livro capítulo a capítulo, tá? Esse livro que foi o precursor daquele famoso filme O Segredo. E por quê? Porque esse livro fala a fundo sobre a lei da atração. O que nós precisamos compreender a fundo para fazer de fato com que a lei da atração funcione em nossas vidas. E no final de cada capítulo, ele passa um exercício que eu também passo aqui no final de cada vídeo, tá? Então, se você está chegando agora e você quer acompanhar, é legal você começar lá no primeiro vídeo que a gente fez sobre essa série, tá bom? Para que você possa acompanhar capítulo a capítulo e possa fazer os exercícios na ordem. Mas então vamos, como eu falei, ao capítulo 9 e 10. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Ajude o canal a continuar a crescer para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Ele começa esse capítulo lembrando que causa e efeito são absolutos no campo do pensamento. E o que significa isso? Significa que, como qualquer outra coisa na vida, nós vamos colher os frutos dos pensamentos predominantes que a gente tiver nas nossas mentes, ou seja, os pensamentos que nós tivermos com mais frequência. Mas, por mais fácil que pareça entender isso, a maioria das pessoas não consegue manter os pensamentos naquilo que deseja. E isso acontece porque a maioria das pessoas reage ao externo. Se coisas boas acontecem, ficam alegres, felizes. Se coisas ruins acontecem, ficam tristes, irritadas, chateadas. E assim as suas vidas vão sendo tocadas como marionetes, não usando a lei da atração a seu favor. A lei da atração está dentro de uma lei maior chamada lei da vibração. Eu inclusive já fiz um vídeo falando disso chamado o princípio da vibração. Mas para o vídeo de hoje eu recomendo que você assista também um outro vídeo que eu fiz chamado Agir versus Reagir, a diferença fundamental. Nesse vídeo eu falo exatamente o que o Haanel quis passar nesse capítulo quando ele fala que causa e efeito são absolutos no campo do pensamento. Então depois dá uma olhadinha que esse vídeo completa muito bem esse assunto, tá bom? Mas, ok, compreendido que tudo depende da predominância dos nossos pensamentos, que tipo de pensamentos nós devemos ter? Ele nos lembra que além de pensamentos positivos, nós devemos ter pensamentos de realização, ou seja, ter em mente que aquilo que nós desejamos já aconteceu, né? Ou em outras palavras, pensar que já aconteceu aquilo que nós queremos. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, não é? Então procure visualizar coisas que façam sentido para você, mas como já realizadas, e mantenha esse pensamento constantemente. Haanel afirma que todo ser humano deseja no fundo apenas três coisas: a saúde, a prosperidade e o amor. A saúde é fundamental, pois não conseguimos nos sentir bem se o corpo sofre. Mas eu vou mais além, porque a gente também não consegue se sentir bem se o corpo mental e o corpo espiritual também estiver sofrendo. Então devemos buscar a saúde em todos esses campos. Quanto à prosperidade, existem pessoas que não veem a prosperidade como algo fundamental. Isso porque falta para essas pessoas compreender que prosperidade não se trata apenas de ter muito dinheiro, mas também envolve realização, crescimento pessoal, profissional e familiar. Se uma criança vai bem na escola, ela está prosperando. Se nós recebemos uma promoção no trabalho, nós estamos prosperando. Se a família cresce espiritualmente, ela está prosperando. Além disso, prosperidade é algo que deve ser inerente a todo ser humano, pois vivemos num mundo onde a provisão de todas as coisas é infinita.
Se mudarmos os nossos pensamentos e mantermos de forma inabalável, não há como ter escassez. Bom, eu falei de saúde e prosperidade, mas e o amor? O amor é a base de tudo. É o ensinamento maior que nós viemos aprender aqui na Terra. Você se lembra do amar aos outros como a si mesmo, a si mesma? Então, grava essa frase, que daqui a pouco a gente volta a falar disso, ok? Hanel chama esses três pilares, saúde, prosperidade e amor, de substância universal. Ou seja, toda saúde, toda prosperidade e todo o amor formam a substância universal que está presente em tudo o que há. Para que a gente consiga ter o pensamento bem forte, inabalável, na saúde, na prosperidade e no amor, ele diz que precisamos conhecer a verdade de que somos espíritos e que todo espírito é uno, tudo faz parte do todo. Cada coisa faz parte do todo. E o que significa isso? Significa que se a saúde, a prosperidade e o amor fazem parte do todo, e nós também fazemos parte do todo, logo, não ter saúde, não ter prosperidade, não manifestar amor, estão completamente fora da verdade de quem somos nós. Percebe que é uma sequência lógica? Somos espíritos. O espírito é perfeito. Portanto, nós somos perfeitos. Se somos seres perfeitos, a saúde, a prosperidade e o amor, que formam a substância universal, fazem parte de quem nós somos. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer. Outra coisa que Hanel fala é do poder dos nossos pensamentos, citando a história de um homem chamado Frederick Elias Andrews, que sofreu de uma doença chamada mal de Pote. A história dele foi comentada também no livro O Poder do Subconsciente, do qual você já sabe, a gente também já fez uma série aqui no canal. Devido a essa doença, o Sr. Andrews, quando ainda era uma criança, ele caminhava de quatro, apoiando os joelhos e as mãos no chão. Os médicos disseram que era incurável, mas mesmo assim, o menino Andrews não aceitou aquilo como verdade. Ele criou uma afirmação que ele fazia todos os dias na sua vida, sendo a primeira coisa a fazer após acordar e a última coisa a fazer antes de dormir. Ele dizia: eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Conforme os anos foram se passando, a sua coluna foi se alinhando até ele conseguir ficar em pé, e tempos depois passou a caminhar de forma ereta, reta como qualquer outra pessoa. Tudo isso com o poder dos seus pensamentos. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que ele dizia que essas afirmações não eram os desejos que ele tinha somente para si. Ele desejava todas essas afirmações também para todas as outras pessoas. Então foi ao manifestar amor por todas as pessoas que ele encontrou a cura. Porque afinal de contas, como Hanel diz, ele agiu em conformidade com a lei universal, com a sabedoria universal. Eu te pedi para guardar a frase amar aos outros como a si mesmo, não foi? Então vamos nos colocar no lugar desse menino Andrews por alguns segundos. Quantas pessoas tinham o mesmo problema grave ao redor dele? Nenhuma. E ele vivia andando como um animal de quatro patas, vendo todo mundo caminhar em volta dele perfeitamente. E mesmo assim ele desejava absolutamente tudo de bom para as outras pessoas. Percebe o amor que ele tinha? Ele poderia se revoltar com o mundo, mas ao invés disso desejou amor, felicidade e harmonia para todas as outras pessoas, mesmo que ele fosse o único a se mover daquela forma. Pense comigo, quantos de nós sentimos inveja quando descobrimos alguém que passa a ter algo grande que nós gostaríamos de ter e não podemos ter? Por que com tal pessoa parece que tudo dá certo? Por que essas coisas não acontecem comigo? Ou o que eles fazem que eu ainda não percebi? Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Tudo bem querer descobrir como sermos melhores observando outras pessoas, mas percebe o ego agindo
ao invés de manifestarmos amor e sentirmos verdadeira alegria pela felicidade e sucesso dos outros, nós precisamos perceber se nós conseguimos manifestar esse nível de amor pelas outras pessoas. Desejar sinceramente a felicidade das outras pessoas e não somente a nossa ou de quem é próximo a nós. Foi por causa desse nível de amor que o Sr. Andrews conseguiu se curar. Precisamos aprender a sentir felicidade com a alegria dos outros também. Este é um dos maiores segredos da lei da atração. Se enviarmos pensamentos de amor, eles voltarão para nós. No exercício de hoje, vamos trabalhar mais uma vez a concentração. Dessa vez ele fala para você visualizar uma flor. Se você gosta de flores, imagine a sua preferida. Então visualize desde o começo, plantando a sementinha e regando. Cuide dela, dê amor, coloque no sol matinal. Veja a semente germinar. Agora ela se tornou algo animado, vivo e que busca meios de subsistência. Veja as raízes penetrando na terra. Observe como elas se lançam em todas as direções. São células vivas que se dividem e se subdividem, e em pouco tempo haverá milhares e milhares delas. Todas essas células têm uma inteligência, sabendo o que quer para conseguir o que deseja. Veja o caule surgindo na superfície, crescendo e formando ramificações. Veja a perfeição dos ramos e como as folhas começam a se formar. E na sequência, minúsculos caules começam também a formar pequenos botões. E enquanto você observa, o botão se abre e forma a sua flor predileta. Se você se concentrar, pode até sentir o perfume da flor. Esse é o poder da sua mente. Agora é a sua vez. Escolha algo que deseja e visualize o passo a passo até que aquilo surja na sua vida. Faça isso por uma semana, ok? Na parte 10 ele explica melhor quando ele diz que todo efeito tem causa. É isso mesmo, a gente escuta que toda causa tem efeito, mas o contrário também é verdadeiro. Todo efeito tem uma causa. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nada que acontece nas nossas vidas acontece por acaso. Ou seja, de alguma forma existe uma conexão entre nós e o que está acontecendo nas nossas vidas. De alguma forma atraímos aquele efeito, seja qual ele for. Em outras palavras, a gente deveria compreender que tudo que nós vivenciamos tem uma causa relacionada a nós. Pode ser que a gente nem faça ideia qual é a causa, e para isso a gente pode limpar através do Ho'oponopono. Aliás, se você não conhece, a gente tem vários vídeos falando sobre o Ho'oponopono aqui também, ok? Mas voltando, procure perceber no seu dia a dia quais são as suas conclusões em relação ao que acontece no externo. Porque afinal de contas a gente vive tão distante do conceito da causa e efeito, que quando algo bom acontece, a gente diz que é sorte, e quando algo ruim acontece, a gente diz que é azar. Mas sorte e azar são palavras que a gente dá quando não entendemos das coisas, ok? Se algo bom acontece em sua vida, seja grato, mas reconheça, valorize o seu estado energético mental. Coisas boas estão vindo porque seus pensamentos e sentimentos estão elevados, entende? De forma inversa, se coisas ruins estão acontecendo, isso não é azar. Preste atenção em seu íntimo, nas vibrações predominantes que estão em seus pensamentos e sentimentos. Ter essa humildade e deixar o ego de lado só nos faz aprender e crescer. Enquanto tivermos desculpas por o que ocorre em nossa vida, vamos estar dando ouvidos aos argumentos do ego, entende? E uma outra coisa bem interessante que Hanel ensina é uma analogia que ele faz com a vida. Eu vou explicar. Ele diz, por exemplo, que por mais avançada que esteja a ciência ou a medicina, nenhuma delas consegue explicar como surge a vida, como nascemos, como uma semente se transforma numa bela flor ou numa bela árvore estrondosa, cheia de frutos. Podem até explicar o processo físico de crescimento de cada coisa, mas não conseguem explicar como surge a vida.
A vida é o que o Hanel chama de ponto de contato entre o mundo orgânico e o mundo inorgânico. É o ponto aonde o espiritual existe e por isso a ciência do homem físico não consegue explicar. Da mesma forma que a vida, o pensamento também é a ligação entre o finito e o infinito, entre o individual e o universal. Portanto, são nossos pensamentos que colocam vida a uma ideia, que, se for alimentada e cuidada com amor, vai se desenvolver até nascer, como todas as outras coisas. Mas se colocarmos vida a uma ideia e não alimentarmos com amor, se não houver harmonia, a lei natural da vida não vai deixar que cresça e se manifeste. É por isso que muitos desejos não acontecem, porque a pessoa até tem pensamentos positivos para criar, mas ao mesmo tempo passa o resto do dia reclamando, lamentando, vendo o lado negativo das coisas, achando que tem azar. É o mesmo que plantar a sementinha e regar com água de esgoto. Será que alguma coisa vai germinar? Quanto mais desenvolvemos o hábito de pensar com positivismo, mais damos poder aos nossos pensamentos e mais fazemos com que a lei da atração trabalhe a nosso favor. Se você conseguir transformar essa atitude mental num hábito, vai passar não apenas a buscar coisas grandiosas, mas coisas grandiosas vão começar a buscar você. Para essa 10ª semana temos um outro exercício interessante. Vamos fazer um desenho mental. Olhe para uma parede branca e visualize 4 linhas formando um quadrado perfeito. Agora desenhe um círculo dentro desse quadrado e dentro desse círculo, no meio, marque um ponto. Você vai ter um desenho mais ou menos assim. Agora olhe para o ponto que você marcou ao centro e puxe ele na sua direção. Você acabou de formar um cone com uma base quadrada. Com o cone pronto, você pode colorir da forma que você quiser na sua mente. Procure trabalhar a sua mente desenhando outros objetos, como por exemplo uma roupa ou uma casa, ok? Essa é a prática dessa semana, para exercitar a nossa capacidade de imaginação, tá bom? Depois compartilhe aqui os objetos e a forma como você tem imaginado, como você tem desenhado na sua mente. É para usar a criatividade e a imaginação da melhor forma que você puder. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Na semana que vem a gente vem com um vídeo novo. E daqui 2 semanas a gente volta com novos estudos do livro A Chave Mestra. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.